O sono é um assunto que a ciência de vocês ainda labuta muito por conhecê-lo melhor. Mas existe o sono, o primeiro sono, o segundo sono e o terceiro sono. Normalmente, pelas aflições do dia a dia, da maneira como você vive, você não consegue ir ao terceiro, você vai apenas ao segundo. Eu estou dando como funciona. Porque o terceiro é o descanso mental com o descanso físico. Consequentemente, é a paz. Você consegue estar em paz. E isto vai ocasionar o quê? Um perfeito funcionamento físico. Você vai recuperar todas as energias e ainda vai se dar o luxo de distribuir melhor as energias do seu perispírito para o seu corpo. Muito bem. O primeiro sono é aquele sono que você tem do primeiro impulso. Por exemplo, se eu falo para você, faça bastante exercício, e você faz bastante exercício, você despende energia e que vai necessitar de um repouso para que você as recupere, então fica fácil o primeiro sono. Você deitou, você dorme, não é? O segundo sono depende da sua capacidade de adquirir paz interna. Se você cometeu algumas injustiças que o seu espírito achou que não deveria ter feito, ela vem àquele momento e não te deixa passar para o terceiro. Então, o seu repouso é incompleto. Fisicamente, não. Você vai a um doutor, ele te examina, ele não sabe nem o que ele está falando a respeito de recuperação de energia. Ele sabe fisicamente alguma coisa. É só. Muito bem. O interessante é chegar ao terceiro sono, que é onde você encontra uma harmonia de espírito, consequentemente possibilita a harmonia do seu perispírito, como consequência, um repouso completo. Se formos fazer uma análise e uma conta aqui, poucos tiveram até o terceiro sono. Ah, mas eu não gosto de dormir porque eu engordo. Já ouviu isso? Muito bem. Por que você engorda? Você não chega no terceiro. Então, o seu metabolismo, o funcionamento orgânico, ele não consegue equilibrar as energias de tal forma que todos os seus órgãos funcionam perfeitamente. Então, há o desequilíbrio. Então, você começa a engordar, você não sabe como emagrecer, você é uma porção de coisas aí, distúrbios. Eu digo a vocês, em verdade de Deus, eu lhes digo, aqueles que conseguirem me ouvirem, poderão ter o terceiro sono. Como consequência, uma coisa que se chama saúde, que você tanto gosta. Você não quer ter qualidade de vida? Começa aí também, pelo sono. Correção do seu sono. Então, o que você faz? Usa-se deitar e orar. Pedir a Deus, para que Deus entrega o seu corpo, o seu perispírito, nas mãos de Deus, para que você possa chegar até o terceiro sono. Em resumo, numa coisa bem simples, não é? E eu tentei explicar. Pergunta, o senhor aceita aí? Aceito.
Na passagem do primeiro para o segundo, ela é natural ou requer algum... Todas as passagens são naturais. São naturais. É como se fosse um funil. Você tem vários funis. Você passou do primeiro para o segundo funil, do segundo para o terceiro, dependendo da capacidade do fluxo, da vazão. Da caminhada. Sim. Agora, o senhor colocou que no segundo sono, às vezes algum problema que até... Não consegui dormir. Ele dormiu. Não consegui dormir. Eu estava preocupado. Pronto. E quando a gente pensa que dorme, está vendo tudo, escutando tudo? O que é isso? Talvez de duro, estou escutando tudo lá fora, escuto tudo, eu acho que estou dormindo. Agora eu passei a tomar calmante para poder dormir, só tomo coisa de uma para poder ficar calmante. Ah lá, corrige o efeito, não a causa. Entendeu? Aí padece o corpo. Porque calmante, esse tipo de coisa, você quer fugir de um problema, você toma calmante. Pai, uma pergunta, o sonho... A cura tem que partir de cima para baixo e não de baixo para cima. Uma escada não se varre de baixo para cima, varre. Então ela tem que varrer de cima para baixo. Diga. O sonhar contínuo, ele está no primeiro, no segundo, e eu já sonha entendi com coisas do cotidiano. É muito difícil você ter uma intercessão de alguém dentro do seu sono. O sonho é uma outra coisa. Não tem nada, não estamos falando de sonho, estamos falando de sono. A ver com a qualidade do sono. Tem sim. Quando você atinge a sua capacidade, até onde você pôde ficar calmo, feliz, você começa a passar para o terceiro sono. E no terceiro sono você pode ter aí todas essas coisas lindas que podem aparecer para você. Você não vê, não existe uma coisa que se chama pesadelo? Já ouviu falar? Claro. O que é o pesadelo? É o mau funcionamento orgânico. E por que funciona mal o organismo? Porque você dormiu mal. Por que você dormiu mal? Porque o seu espírito está agitado. Por que ele está agitado? Porque você não consegue aceitar o seu próximo. Você brigou com ele, você gritou, você explodiu, você bateu, você apanhou. Entendeu? Sim. Pode. Eu estou tentando resumir na minha cabeça uma coisa. A primeira fase seria cansaço. A segunda foi um diálogo entre o seu eu e o que você fez, seria a sua harmonização com aquilo que você fez. E o terceiro seria o resultado disso, uma expansão. Pouca gente aqui já viveu em planos superiores. Difícil, muito difícil. E é no terceiro que se vai. Terceiro que se vai. Porque no terceiro você consegue até, não digo gravação mental, não é? Mas você consegue se lembrar das cores, coisas que ficam muito claras em você e que gravam com facilidade porque despertam a curiosidade. Cores, água, flor, sorrisos, olhares espirituais, não é? Isso vocês conseguem reproduzir com muita dificuldade, uma dificuldade enorme. Aí entra o ego no meio e vocês aí deturpam tudo, fica uma história vulgar. Quando a história verdadeira, aquela que está gravada lá em você, não é bem aquilo. Mas você não consegue transmitir a realidade. Você
já entra você no meio com coisas totalmente absurdas e dispersivas. Pergunta? Uma pergunta. Quando você dorme, o espírito, o que acontece com ele? Bom, o seu corpo estando em repouso, o seu perispírito fatalmente está também. O seu espírito não, estou falando do perispírito. Porque o seu perispírito precisa estar junto com o seu corpo, porque ele é o que distribui a energia. Ele é o transformador da energia elétrica, por exemplo. Ele é o transformador. Ele recebe 10.000 watts e distribui equitativamente para o seu corpo, para os seus órgãos vitais, para o rim, por exemplo. Vamos falar do rim, que eu reputo o órgão principal do corpo humano. Então, ele necessita de energia, de muita energia. Então, o seu perispírito, ele está sempre ligado com o rim com grande facilidade. Por quê? Porque a ligação é direta. Porque se ele deixar, se ele tiver uma alteraçãozinha qualquer, por menor que seja, claro que o seu corpo vai sentir isso com grande facilidade. Eu digo, até tudo tem que explicar. Eu digo que o rim é o principal, porque a tarefa dele é uma tarefa inigualável. Não estou dizendo com isso que os outros órgãos não sejam bons. O pulmão é essencial, mas o rim é o principal. Você sempre tem que cuidar do seu rim. O que é cuidar do seu rim? Água boa é o que você não faz. Você usa água clorada, isso faz muito mal para o rim, muito mal. Enfim, eu respondi a sua pergunta? Faltou o espírito. O espírito pode estar presente ou não. Depende da assistência espiritual, de como você está dentro da sua tarefa aqui na Terra, depende de uma porção de fatores. Se você estiver bem, cumprida a sua tarefa, tem orado, tem boa companhia sempre com você, fatalmente o seu espírito será agraciado com presenças mais agradáveis e há uma troca de amor, não é? Então você se sente muito feliz, talvez não lembre, mas se sente muito feliz e passa isso para o seu perispírito, que como consequência distribui ao seu corpo. Essa distribuição é completamente saudável, mais do que o seu alimento. Pai, e quando acontece, por exemplo, uma vez aconteceu comigo de eu acordar, mas eu não consegui mexer o corpo, parecia que eu não sei. Isso é comum. É? É comum. Você não consegue, que você foi até o segundo sono e depois o retorno você quis rápido. Isso se chama ansiedade. Quis muito rápido. Só que o seu perispírito não acompanhou a rapidez do seu espírito, de querer rápido. Aí dá aflição e você fica numa situação realmente aflitiva. Basta que você pare, não comece a ir para frente, você pare, compreenda primeiro a sua situação, que você está dormindo, faça um Pai Nosso e peça ajuda. Na hora, seus sentidos começam a voltar, sua mão, seus olhos começam a piscar, não é? Isso é simples. Bem,
Tudo tem que caminhar de cima para baixo. Aproveitando, eu já respondo e depois você vai traduzir para mim o que ele falou. Tudo tem que caminhar de cima para baixo. Como eu disse, uma escada, você não varre ela de baixo para cima, você varre ela de cima para baixo. Assim também é o sono. Ele tem que começar do espírito para vir acalmando toda a situação, para te dar o repouso perfeito, que é aquele repouso que você, o seu organismo, você já acorda de manhã com uma, como fala? Sim, você fica efusivo, isto, você, mas o ideal da vida, do aproveitamento espiritual, um aproveitamento sadio aqui na Terra, é nós começarmos a reformar intimamente, porque os erros não estão no outro Deus, eles estão dentro de nós. Nós não somos responsáveis pelas atitudes do outro, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes.